caros amigos do canal Via Romana, eu sou o professor Rafael Queiroz e esse é mais um Visão Nacional de número 29. Pois bem, pessoal, hoje eu vou fazer alguns comentários rápidos sobre assuntos que surgiram essa semana, mais notadamente essa mini reforma trabalhista proposta pelo governo Bolsonaro. Quero comentar também um pouquinho sobre a fala do Biden sobre salvar a democracia e a respeito do, entre aspas, xadrez 4D do André Mendonça, segundo alguns protestantes que apoiam esse verme que foi recém-empossado aí como novo juiz do STF, que chegou a dizer lá na sabatina, junto ao Congresso Nacional, que iria defender o direito das pessoas de mesmo sexo a se casarem na lei. E aí um monte de gente veio com justificativas em relação a essa fala. A gente vai tentar discutir isso aqui hoje no nosso canal. Bom, desde já eu queria agradecer aqui ao apoio do Maicon André e também do Armando De Lazari, que fizeram uma doação aí para a compra da nossa câmera e do nosso microfone. Então, daqui a pouquinho a gente vai estar com isso resolvido, graças à ajuda deles, tá? E continua aí a campanha para arrecadar dinheiro para comprar essa câmera e esse microfone, perfeito? Quem quiser ajudar, vou deixar o número do meu Pix aí. E, como eu já disse, né, o valor excedente eu vou destinar à Legião da Santa Cruz, iniciativa pelo Nacional Catolicismo no Brasil, tá bom? E vou prestar contas aqui quando a gente fechar a campanha, beleza? Vamos então seguir aqui, pessoal, para as pautas de hoje. Em primeiro lugar, eu queria fazer aqui um comentário, né, sobre essa mini reforma trabalhista que está sendo proposta pelo governo Bolsonaro, onde as pessoas vão trabalhar no domingo, dentro desse novo enquadramento legal que eles estão propondo. E o interessante disso tudo é que quem propôs no grupo de trabalho que criou esse projeto de mini reforma trabalhista, essa ideia de trabalhar aos domingos, foi o Ives Gandra, que é um jurista que se diz católico, membro da Opus Dei, tá? E que colocou esse dispositivo lá, em que as pessoas só teriam uma folga domingo, parece que a cada 2 meses. No regime atual, se o sujeito trabalha aos domingos, ele não pode trabalhar de domingo a domingo. Ele tem que ter uma folga, se eu não me engano, uma vez ao mês, ou trabalha um domingo por mês. Agora não estou lembrando exatamente como é que é o regime atual, tá? Mas enfim, essa nova mini reforma, ela traz aí basicamente o fim da folga aos domingos. Tá? Em vez das pessoas trabalharem excepcionalmente aos domingos, né, elas vão excepcionalmente folgar aos domingos a cada 2 ou 3 meses. Também não estou bem certo se é 2 ou se são 3 meses. De qualquer maneira, é uma coisa muito grave. E aí isso tudo expõe, mais uma vez, a falácia desse governo Bolsonaro como um governo conservador, cristão e blá blá blá, né? Que fica muito claro também com a fala do André Mendonça no Congresso, apoiando, dizendo que se ele estiver no STF, ele vai defender o direito de pessoas do mesmo sexo se casarem, como isso, aliás, já ficou exposto através da Damares, que é secretária da Secretaria de Direitos Humanos, da ministra da Secretaria de Direitos Humanos, melhor dizendo, e que mantém lá dentro da Secretaria de Direitos Humanos uma diretoria LGBT com várias propostas para o público LGBT. Aliás, a gente lembra, no último programa a gente falou sobre isso, né, que o governo Bolsonaro chegou ao poder em 2018, vencendo as eleições de 2018 com o apoio do movimento gay de direita. Quer dizer, o problema não é ser gay, né? O problema é ser de esquerda apenas, né? Se você for gay, mas for de direita, está tudo bem. Você pode dar a bunda tranquilo, tá? E o me impressiona sobremaneira, né? Assim, eu falo me impressiona, porque o Ives Gandra se diz católico, né? Mas não me impressiona tanto porque o Ives Gandra, afinal de contas, é aluno do Olavo de Carvalho,
e é membro da Opus Dei, mais conhecida também como Opus Dei, que, aliás, sempre defende, sempre postula as posições mais radicalmente capitalistas que tiverem aí, né, em nome do combate ao comunismo. Mas, enfim, me espanta, né, um cara desse se dizer católico, conservador, etc., e está lá propondo uma coisa dessas, sabendo, né, que o domingo é o dia do Senhor, é um dia também de descanso, e que, enfim, isso não combina nem um pouco com um governo que se diz cristão e conservador. Mais uma vez, mostrando que nós estávamos certos em 2018, quando falávamos que era possível ter conservadorismo com uma plataforma geopolítica pró-ELA, pró-Israel e pró-capitalismo. Possível, não tem como. Tá? Isso está se provando dia a dia. Ainda sobre isso, eu queria também comentar, né, essa recente tentativa de passada de pano dessa máfia bolsonarista que está aí em relação ao André Mendonça. Né? O pessoal começou a dizer o seguinte: não, o André Mendonça chegou lá no Congresso e ele mentiu para os congressistas em relação a que ele vai defender o direito gay, o direito de uma dupla gay ou lésbica de se casar. Ele não vai defender coisa nenhuma. Quando chegar lá na hora H, né, ele vai rejeitar tudo isso. Vocês vão ver, o cara realmente foi uma ótima nomeação do Bolsonaro, né, e ele só falou aquilo para fim de realmente ser aprovado pela Sabatina e etc e tal. Pode ficar tranquilo que nada disso vai acontecer. E eu recebi recentemente uma notícia de que vai ter aí uma questão para ser decidida pelo STF em relação a travestis, a uma extensão de uma lei a travestis e tal, e que o André Mendonça seria, vamos lá, ele teria a partir daí um teste de fogo, né, com essa votação lá dentro do STF. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Mas enfim, algumas pessoas começaram a dizer também que quando ele falou, vou defender o direito constitucional das pessoas do mesmo sexo de se casarem, ele está se referindo ao seguinte, que se na Constituição tiver isso escrito, ele vai defender, mas se não tiver, não vai. E como não está escrito isso, então ele não vai. Bom, a gente sabe muito bem que a Constituição ela pode ser mudada, e outro assim, o STF tem agido como uma corte que decide o que está ou não na Constituição, ou seja, o STF não leva em consideração, via de regra, a letra da lei, o texto. A leitura que o STF faz da Constituição é uma leitura hermenêutica com base em uma ideia de uma leitura sociológica do direito, ou seja, quais são as demandas sociais que tem hoje aí, né? Ou seja, o que se considera essas demandas sociais. Até uma demanda aí por casamento igualitário, ou seja, o cara que é homem, o outro também é homem, eles querem se casar com base na ideia de que, olha, o princípio da Constituição fundamental é a igualdade, então tem lá o casamento da Constituição, então a gente também quer casamento, né, entre homem com homem. Mas o texto da Constituição, a letra da lei diz que é só homem com mulher. Não importa, porque a gente tem que ler a Constituição à luz das demandas sociais, tá? Então, assim, quando se trata de direito constitucional, o que o André Mendonça está querendo dizer? Ele está querendo falar do texto da Constituição ou da interpretação do STF da Constituição? Essa é a questão. E outro assim, mesmo que fosse do texto da Constituição, né, quando o cara diz que ele defenderá o direito constitucional ao casamento entre dois homens, duas mulheres, né, ele abre o caminho para o seguinte: olha, se mudarem a redação da Constituição, do artigo que fala de casamento, então eu defenderei o casamento, né, entre dois homens e duas mulheres. E a gente sabe que há muitas cláusulas na Constituição que não são pétreas, podem ser mudadas. Então isso daí tudo é apenas blá blá blá, para tentar passar uma imagem de que foi uma nomeação correta, que o cara vai lá dentro defender os costumes, né, e a moral e os bons costumes. Nada nos autoriza a acreditar nisso, porque o caso da Damares, que nós recentemente citamos, e agora esse caso da mini-reforma trabalhista, que basicamente vai impedir o cara de ir à missa e ao culto protestante aos domingos, ou seja, de cumprir o seu preceito dominical, né, de adoração a Deus, embora o culto protestante não seja adoração a Deus propriamente dito, né, só a missa católica, mas enfim, isso vai impossibilitar o cara de ir à sua igreja ou à sua seita no domingo. E que negócio é esse, então, de governo cristão que defende bons
costumes e moral. Não tem nada disso. Né? Lembrar também que o Bolsonaro é o cara que mais aprovou, o presidente que mais aprovou leis feministas na história. Mas ele não podia vetar. Por que ele não podia vetar? Ele já vetou tanta coisa. Ele já vetou remédio para criança doente. Né? Um projeto de lei que passou pelo Congresso e ele vetou. Né? Então, ele não pode vetar isso? Por que ele não pode? Porque não é do interesse dele, né, na verdade. Porque, na verdade, a gente sabe o seguinte: o Bolsonaro é apenas um fanfarrão, um oportunista que usou esse discursinho conservador para ganhar voto de otário. Até hoje continua tendo apoio de otários, né, porque o número de otários no Brasil, sobretudo, tende ao infinito. Né, e ainda tem gente acreditando que o cara vai fazer. Não, vai ter uma hora que ele vai realmente fazer uma política para defender os costumes. Pelo amor de Deus. Eu queria aqui falar também sobre a recente manifestação do Biden sobre salvar a democracia. Ontem os jornais reverberaram esse discurso do Biden sobre a democracia, onde ele diz o seguinte: olha, tem uma crise acontecendo na democracia, isso não é à toa, então nós precisamos reforçar os instrumentos da democracia. Então o caminho para isso seria o seguinte, para o Biden, né? Reforçar o papel da imprensa. E aí o Biden começa dizendo o seguinte, nesse discurso, que a democracia é um governo das pessoas e para as pessoas, mas que isso não impede dela passar por crises, e porque ela passa por crises é preciso que ela se reajuste, que ela se reorganize, se reestruture. Eu queria só comentar o seguinte, eu queria saber o seguinte, que pessoas são essas que o governo democrático representa? Se a democracia é o governo das pessoas, cadê as pessoas exercendo cargos na democracia? Porque não tem pessoas exercendo cargos na democracia. O que tem são oligarcas, o que tem são altos financistas dirigindo aí políticos, dirigindo partidos e encaminhando as discussões nos congressos, nos parlamentos. Né? Então, pessoas comuns não estão na democracia, não estão representadas. Essa que é a verdade. Então, senhor Biden, eu queria saber que pessoas das quais você fala, as pessoas comuns, isso realmente não existe. Tá? E, em segundo lugar, que negócio é esse? Salvar a democracia através de imprensa, sendo que a imprensa é o principal órgão dessas oligarquias. Né? Então, hoje, na verdade, a democracia é uma máscara para escamotear essas oligarquias. E o que o Biden está propondo é assim, aumentar a dose do remédio da alienação para que a população continue achando que a democracia realmente é o governo das pessoas, para as pessoas, embora ela seja uma oligarquia, né, que mascara esse domínio com esse negócio de eleição, etc. e tal. Tá? E aí ele fala de financiar a imprensa independente. Eu tenho que rir, quer dizer, que imprensa é independente? Não existe imprensa independente. Toda a imprensa depende de alguma coisa, tem um viés, tem uma linha de pensamento. Tá? E se você vai pagar essa imprensa, você vai financiar a imprensa independente, se ela é independente, ela vai deixar de ser, porque ela vai estar sob o auspício de quem está pagando. Ela vai falar o quê? Que a democracia é o governo das pessoas para as pessoas, como o Biden quer, e não uma oligarquia, como ela é hoje, de fato. Né? Porque a barreira para você chegar, né, a um congresso, seja dos Estados Unidos, seja do Brasil, seja da França, é muito alta. Então, que governo das pessoas para as pessoas é este? Essa democracia representativa é uma farsa. E é bom, até é bom que o Biden realmente reconheça que isso está em crise, tá? Que esse modelo está em crise. E é para isso que a gente está aqui. Esse nosso trabalho, nesse nosso canal, é justamente para assentar ainda mais as bases dessa crise democrática, a fim de que esse negócio caia de uma vez, esse modelo demoníaco caia de uma vez, e a gente possa, de fato, criar um modelo nacionalista, né, que atenda aos interesses reais das pessoas e do povo brasileiro, sobretudo. Tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer aqui hoje, tá bom? E reiterando aí, novamente, que nosso curso, nossa segunda turma do curso História do Fascismo, fundamental para você entender o que é o nacionalismo, né? As inscrições estão abertas, né? Até o dia 10, hoje, sexta-feira, dia 10 do 12, tá bom? Mas eu vou dar uma margem aí para vocês se inscreverem até o dia 12, até domingo agora. E a gente começa a nossa primeira aula no dia 15 de dezembro, tá ok? Então eu vou deixar aqui novamente o link para inscrição. Você que ainda não se inscreveu,
façam. Eu estarei aceitando inscrições até o dia 12, mais 2 dias aí de prazo para você fazer essa inscrição, e custa apenas R$50, é um valor simbólico. O fundamental é que nós possamos, através desse curso, formar quadros para um futuro Brasil nacionalista, tá bom? Um abraço, até a próxima.